Olá, gente, aqui é o professor Luiz, trazendo uma questão de química para a gente resolver, a questão sobre pH do solo. Ele fala que, dependendo do pH do solo, os nutrientes nele existentes podem sofrer transformações. Então, se o pH estiver em uma faixa diferente do ideal, o nutriente vai sofrer uma reação, então vai deixar de existir, vamos dizer assim. Então, o quadro mostra algumas transformações em função do pH. Qual é o pH? Qual é a faixa de pH em que vai fornecer todos os nutrientes para que haja o crescimento ideal das plantas? Então você vai ter essa tabela e fazer análise a partir do que está sendo informado. Então aqui, ó, você tem o fósforo, magnésio, nitrogênio e zinco. E tem as faixas aqui de pH. Cada um tem uma informação. Então, no fósforo, ele fala que o pH até 6 tem a de 4, né? Vamos admitir que aqui seja 4 até 6, tem a formação de fosfato de ferro e de alumínio pouco solúvel. Então aqui a gente vai pensar que há uma deficiência de fósforo. Então aqui o fósforo tem uma quantidade baixa de fósforo, entre 4 e 6. O mesmo acontece aqui de 8 até pouco mais de 11, tem uma quantidade baixa de fósforo. Nessa faixa de 6 até 8, a gente pode dizer que está normal. A quantidade de fósforo é o ideal para que há o crescimento saudável, o crescimento da planta, que ela possa absorver esse nutriente. No magnésio, ele fala que de 9 até 11, ou de 8 ponto alguma coisa até 11, há a formação de carbonatos pouco solúveis. Então aqui a gente vai entender que há uma quantidade baixa de magnésio. E de 4 até 9, 8.9, alguma coisa próximo de 9, é a faixa ideal para o magnésio, já que ele não está falando nada. No nitrogênio, a faixa que a redução é a faixa baixa, né? É a faixa entre 4 e 6. E a faixa de 6 até 11 é a faixa ideal para o crescimento da planta. E do zinco, ele fala que há a formação de hidróxido pouco solúvel. Então aqui a gente vai entender que tem uma quantidade baixa de zinco, que é a faixa de 7 até 11. Então se você analisar aqui, então aqui vai ser o ideal para o zinco. Vai entender aqui a partir dessa tabela que tem uma faixa que é ideal e outros momentos que a quantidade de nutriente vai ser baixa. Vai estar vai estar com deficiência em nutriente. Então você vai analisar qual é a faixa em que todos vão coincidir com a faixa ideal. Então examinando aqui a tabela, a gente consegue perceber que a partir de 6 e antes de 7, né, de 6 a 7, todos vão estar numa faixa ideal de pH que vai ter o nutriente, não vai estar em baixa quantidade. Então a gente pode dizer que nessa faixa aqui, entre 6 e 7, é a faixa que tem o pH ideal para o desenvolvimento da planta, né? Para o solo vai estar rico em nutrientes. Então aqui a gente vai dizer que é a letra C. A letra C é o gabarito para essa questão, onde você consegue perceber, analisando a tabela, qual é a faixa onde a gente vai ter uma quantidade ideal de nutrientes. Tá? Essa foi a dica para vocês. E a gente volta aí com a próxima, com mais uma questão de química. Valeu!